Olá, irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? A lição da nossa escola dominical de hoje é a lição número 10. Ela tem como título, Frutos da Tribulação. Ela foi escrita pelo pastor Felipe Pinto Lima. Está baseada em Romanos capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 5, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? O autor, ele logo na introdução, ele compartilha um pouco da experiência dele, né? Quando a esposa dele foi diagnosticada com câncer, e eles passaram momentos de muita preocupação e de muita angústia naquele período, né? No final, na conclusão, ele vai dizer que a esposa dele foi abençoada por Deus e ela foi curada do câncer, o que trouxe alegria para eles. E durante o tratamento, os médicos disseram que ela não poderia mais ter filhos, né, por causa do tratamento. E após algum tempo, após a cura, ela engravidou e teve um novo filho, para a glória do Senhor. Esta seria a alegria do nosso autor, a experiência que ele compartilha com relação ao nosso tema, né, que é frutos da tribulação. E ele introduz, além do que eu já compartilhei da introdução, ele diz assim: por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa conduta diante delas? É possível aprender alguma coisa, né? No texto base da nossa lição, percebemos, diz o autor, que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto no contexto da sua fé, né? É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes, através do sacrifício de Jesus, de nosso Senhor Jesus. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes a paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Uma boa observação, irmãos, porque na verdade é isso mesmo. Nós recebemos de Jesus o perdão para os nossos pecados, recebemos a promessa da vida eterna, né, a salvação da nossa alma, mas isso em nenhum momento diz que não teríamos tribulações e aflições nesse mundo, né? Que não passaríamos por lutas, enfermidades, mortes, desemprego, absolutamente, né? Nós temos de Deus o perdão dos pecados e temos de Deus a salvação da nossa alma. Mas não estamos isentos do sofrimento terreno, do sofrimento físico, do sofrimento emocional que a vida e as circunstâncias nos proporcionam. Inclusive, nesses dias, o objetivo também desta lição está relacionado ao vírus, esse momento de pandemia e de isolamento social que nós todos estamos vivendo. O ponto 1, ele diz: a tribulação produz perseverança, né? E lá no meio do texto dele, desse primeiro ponto, ele diz: Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista, isto é, de busca pelo sofrimento ou pela humilhação. A palavra de Deus nos recomenda lidar bem com a situação de tribulação, com fé em nosso Senhor Jesus. Isso não quer dizer que a gente tem que ter alegria porque sofre, né? E nem buscar o sofrimento como fonte de prazer. Isso seria pecaminoso, não seria uma coisa sadia, seria uma coisa mentalmente doente, emocionalmente doente, alguém que busca o sofrimento para sentir prazer no sofrimento. O que Paulo está querendo nos ensinar é que nós devemos ter esperança no tempo de sofrimento, no tempo de angústia, no tempo de dor, porque nas tribulações, nas provações, somos provados pelo Senhor e a intenção de Deus é nos abençoar nos tempos de tribulações e de sofrimento. Eu tenho aqui uma nota de comentário, né,
da palavra de Deus, né, que diz assim: nos gloriamos nas tribulações, fazendo menção ao versículo 3, né? Paulo alista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo. Primeiro, a palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isto inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, né? Circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidades, perseguição, maus tratos ou solidão. Seria uma série de fatores, né, que poderiam causar tribulação ao coração de um servo do Senhor. Aqui na nota da Bíblia também 1.2. Em meio a estas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós um espírito e caráter perseverantes, que vencem as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência, que é o versículo 3, né? A paciência produz a experiência, e a experiência resulta numa esperança madura que não decepciona, né? É uma nota do comentário da Bíblia, né? Rodapé da Bíblia, que eu estou usando aqui. No ponto 2, o autor diz: a perseverança produz caráter aprovado, né? A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. Mais à frente ele diz: só aprenderemos sobre perseverança por meio do seu exercício prático, né? A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. E ele ainda continua dizendo aqui no ponto 2, mais à frente: uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las, né? Então, como disse aqui a nota de rodapé do texto sagrado, as aflições, as tribulações, são muitos os fatores que podem nos levar a esta situação, né? Necessidades financeiras, materiais, circunstanciais, circunstâncias difíceis, tristezas, enfermidade e etc. Então, uma vez que a tribulação são inevitáveis, nós precisamos aprender a lidar com elas e suportá-las, porque elas têm um período de tempo na nossa vida e são permitidas por Deus, né, para que a gente possa desenvolver uma fé mais madura e uma confiança maior e certa nas providências do Senhor. Ou seja, quando Deus permite as tribulações e as provações, na verdade funciona como se fosse uma prova da nossa fé, né, para que nós possamos crescer em fé, em esperança, em compromisso, em confiança em Deus e no seu cuidado e na sua provisão. O importante é que nenhum de nós venham a ser reprovados nesse teste que o Senhor Deus permite que passemos, que todos nós passemos. O ponto 3, o caráter aprovado produz esperança. E o autor diz: quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os assim também como a nós que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Na linguagem por ele utilizada, o caráter aprovado, né? Do contrário, as tribulações só serviriam para nos fazer sofrer. E a intenção das tribulações não é causar sofrimento, né? Mas aprovar, no final, aprovar os crentes, os cristãos, aqueles que esperam no Senhor, né? Ainda na nota de rodapé aqui, no ponto 3 deste comentário, diz: a graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes. Nossa ardente esperança em Deus e a certeza garantida da volta do nosso Senhor para estabelecer a justiça e a piedade no novo céu e na nova terra. Entrementes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Jesus Cristo. Nós aguardamos a nossa partida para o lar celestial
mas enquanto isso não acontece, somos aqui experimentados e provados por Deus. E a graça de Deus nos capacita a olhar para além do tempo presente, né? Para as tribulações, além das tribulações que nós passamos, que nós enfrentamos aqui. Porque no final de tudo isso, há uma recompensa aguardando aqueles que esperam no Senhor. É a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e também a nossa subida com Ele para a nossa morada celestial. E o autor, ele conclui, ele compartilha aqui, como eu já disse, né, a experiência da cura da esposa dele, que é quando ele faz a introdução, né? Ele compartilha a experiência da cura que Deus deu à sua esposa e compartilha, no final de toda aquela angústia e tribulação, um milagre, que foi a gravidez, né, da sua esposa e o nascimento de um segundo filho, que foi o Caleb. Ele, na experiência dele, ele conta que ele tem 2 filhos, né? A Sofia e depois o Caleb, que o Caleb seria fruto de um milagre de Deus, uma vez que os médicos disseram que a sua esposa não poderia ter mais filhos. Então, ele alcançou uma vitória extraordinária no final de toda aquela tribulação que ele havia passado. E esta experiência que Deus tem planejado para todos nós quando ele permite as tribulações e os sofrimentos. Quem permanecer fiel, firme, né, perseverar com fé nos momentos de tribulação, certamente vai alcançar vitória. E aí é preciso aguardar o tempo do Senhor para saber quais são as bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós ao final de cada tribulação ou das nossas tribulações. Na minha Bíblia aqui, na nota de rodapé, no versículo 5, né, quando o texto diz o amor de Deus é derramado em nossos corações, né, tem a seguinte nota, né, os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações pelo Espírito Santo, especialmente em tempos de aflição. O verbo derramar está no tempo pretérito perfeito, contínuo, significando que o Espírito continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. É essa experiência sempre presente do amor de Deus que nos sustenta na tribulação e nos assegura que nossa esperança da glória futura não é ilusória, né? A esperança que temos está centralizada no amor que Deus tem para conosco. E em função desse amor, a esperança não é ilusória, né? Aquilo que nós aguardamos do futuro, de bênçãos e vitória, não é ilusória, ela é real. E ela vai se consumar no final de toda a batalha que a gente está enfrentando. Esse tempo de pandemia tem sido tempo de preocupação e sofrimento, mas tem sido também tempo de muita vitória e de muita bênção do Senhor para aqueles que nele esperam. Que Deus nos abençoe. Ele coloca assim, para pensar e agir. Certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle. Nesses momentos, podemos nos assentar para ver qual será o resultado ou então empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Qual tem sido a sua opção? 2. Na medida em que as tribulações produzam em nós a perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos os nossos músculos espirituais. Nessa academia de Deus, você hoje seria aprovado ou reprovado? 3. Que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar esta oportunidade, né? No áudio que fizemos ainda esta semana, nós falamos que ninguém precisa, usando a experiência de Jó, né, que ninguém precisa passar pela tribulação, pelo vale da sombra da morte, pelo desespero, pela miséria, pelo sofrimento, pela desgraça na vida, para ter uma experiência com Deus, não é? Ninguém precisa disso. Quando o autor diz assim, que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar essa oportunidade. Ele está considerando que muita gente parece que precisa passar pelo vale da sombra da morte, passar por lutas difíceis para poder buscar o Senhor. Na verdade, não deveria ser assim.
nós deveríamos buscar a presença do Senhor, independente de passarmos por lutas e tribulações. Mas se você que passa por tribulações usa isso só para murmurar e reclamar, então mude a sua atitude, mude o seu comportamento. Aproveite esse tempo de angústia para buscar mais a Deus e viver mais na presença do Senhor. E que Deus nos abençoe a todos. E que possamos confiar sempre que, apesar das grandes lutas que enfrentamos, a vitória em Jesus é certa. E o amor de Deus é a prova de que isto há de se cumprir em nossa vida. Que Deus nos abençoe e abençoe ricamente cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém?